Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Capital College da Igreja Batista Capital. Meu nome é Pedro, sou um dos pastores aqui da igreja e tenho a alegria de compartilhar essa aula com você depois de uma caminhada já que tivemos aqui no curso Fundamentos da Fé, com vários professores, e nas duas últimas aulas eu estive aqui com você compartilhando a respeito de alguns assuntos muito interessantes e em alguma medida até polêmicos, que costumam causar um pouquinho de discussão e até de divisão na igreja, nas igrejas de forma geral. Assuntos relacionados a céu, inferno, nova criação, o que acontece quando nós morremos, para onde nós vamos. Conversamos sobre a doutrina da ressurreição, sobre estado intermediário, e hoje vamos concluir esse bloco de 3 aulas comigo, falando sobre batalha espiritual, sobre seres espirituais, particularmente Satanás, demônios, um pouquinho também sobre os anjos. Que criaturas, afinal de contas, são essas e como se dá essa batalha espiritual. De novo, esse é um assunto extremamente profundo e complexo e eu não pretendo esgotá-lo de maneira alguma em uma aula, mas eu quero pincelar algumas coisas e ajudar você a estabelecer alguns fundamentos para a sua fé, como esse curso propõe, para que a partir dessa aula e dessa experiência você possa então seguir com os seus estudos, continuar se aprofundando nesses assuntos, e certamente a nossa igreja tem muitas outras iniciativas a oferecer para você que deseja esse aprofundamento. Uma breve recapitulação então do que nós falamos nas aulas anteriores. Eu vou usar para isso um desenho que eu mostrei nas duas últimas aulas, que nos ajuda a compreender um pouquinho melhor qual é o paradigma bíblico para nós entendermos essa obra de redenção de Deus através da história e para onde a história se encaminha, porque é nesse contexto que se dá aquilo que nós vamos chamar de batalha espiritual. Então, nós vimos nas duas aulas anteriores que precisamos superar uma visão muito simplista, muito reducionista, que muitas vezes nós carregamos, de que a vida aqui na Terra se desenvolve e tem uma destinação final que acontece somente quando nós morremos ou quando Jesus voltar, dividindo pessoas entre duas realidades espirituais e incorpóreas que nós chamamos de céu e inferno. Na verdade, a história bíblica, a história da redenção de Deus por meio de Jesus Cristo é mais complexa do que isso e tem a ver com uma reunião entre céu e terra, que no início se sobrepunham e eram duas realidades coexistentes, mas que foram de alguma maneira separadas por conta da entrada do mal e do pecado e da morte no mundo, na criação, mas que ainda se sobrepõem parcialmente com a ideia e o conceito que nós vimos do reino de Deus, que é inaugurado com a vinda de Jesus Cristo. E aí, com a sua morte e sua ressurreição, ele traz pessoas para fazerem parte dessa realidade do reino, que é uma realidade presente, mas ainda não presente de modo completo e perfeito, o que só vai acontecer na sua volta. E nós estamos vivendo esse paradoxo do já e do ainda não, em que o reino de Deus já está invadindo a terra, o reino desse mundo. E isso tem tudo a ver com a batalha espiritual, porque nós sabemos que há um elemento, sim, de maldade e de malignidade no mundo. Aliás, a Bíblia descreve este tempo que nós vemos como um tempo que está sujeito ao príncipe deste mundo, ao reino das trevas, e que o que Deus está fazendo em Cristo é tirando pessoas do domínio desse reino de trevas para trazer para o reino do seu Filho amado Jesus, do reino da luz. Então, esse reino de Deus está invadindo a terra, mas ainda não invadiu totalmente, e ainda há uma realidade contra a qual nós precisamos lutar, a qual nós precisamos resistir como discípulos de Jesus, que é a realidade do mal e do sofrimento e da opressão e tudo que há de iniciativa maligna neste mundo, que a Bíblia usa várias palavras para descrever, como inferno, como trevas, como o diabo, Satanás e os seus demônios, por exemplo. Nós vamos conversar um pouquinho hoje então sobre alguns desses elementos e como se dá essa batalha espiritual. Eu quero recomendar para você a leitura de um livro que os pastores aqui da nossa igreja, alguns deles escreveram, chamado Inabalável. E esse livro vai tratar especificamente sobre a armadura de Deus, que é descrita em Efésios, no capítulo 6, pelo apóstolo Paulo. E esse livro pode te ajudar bastante a compreender como se dá essa batalha espiritual e principalmente a como se preparar para encará-la, enfrentá-la e permanecer firme em Jesus.
E lá em Efésios 6, Paulo escreve acerca dessa luta e dessa batalha que nós travamos como discípulos de Jesus, e ele diz que a nossa luta, verso 12, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É interessante aqui porque há vários elementos que nós poderíamos aprofundar a discussão, mas não teremos tempo hoje aqui, mas elementos que remetem a poderes e autoridades, é uma linguagem usada no Novo Testamento para se referir aos poderes e autoridades humanas, aos príncipes, aos reis, aos governantes deste mundo, das nações, dos impérios. Mas Paulo, nessa mesma fala, ele faz um combinado aí, ele inclui poderes e autoridades humanas com dominadores do mundo de trevas e forças espirituais do mal. E quando ele une essas duas coisas, ele deixa claro para nós uma coisa: a nossa batalha, a nossa luta, não é contra essas figuras humanas, ou contra essas instituições humanas de poder, presidentes, autoridades governamentais, reis, impérios, mas ele mostra que nessa dinâmica toda de poder e autoridade, há forças espirituais malignas, invisíveis, atuando, inclusive por meio desses agentes de poder e de autoridade humanos. Obviamente não todos estão sendo usados pelo mal para exercer um tipo de autoridade opressora e destrutiva para os seres humanos, mas é bem fácil percebermos ao longo da história e ainda nos nossos dias, como as autoridades e os poderes deste mundo são sim influenciados, e muitos deles usados diretamente por Satanás e, digamos, esses poderes espirituais, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, para infligir sofrimento, causar dor e morte no mundo e entre os seres humanos. E é por isso que nós precisamos entender então que a nossa luta não é diretamente contra as pessoas, mas contra as forças do mal que atuam inclusive por meio das pessoas. Então nós precisamos entender isso, né? Martin Lloyd Jones, ele escreve o seguinte: a primeira coisa que temos que perceber é que a vida cristã é uma guerra, que nós somos estrangeiros em terra alheia e que estamos no território do inimigo. Não vivemos no vácuo, numa estufa de floricultura. O ensino que dá a impressão de que a vereda para a glória é inteiramente fácil, simples e plana, não é cristianismo. Então veja bem, hoje em dia, principalmente, muitas igrejas e muitos pregadores têm vendido uma ideia falsa de que viver com Jesus é ter a chave mágica para a resolução de todos os seus problemas, para uma vida marcada somente por prosperidade, felicidade e vitórias. Na verdade, a vitória final já nos foi assegurada nessa batalha por Jesus, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Nós sabemos disso, sabemos o fim da história. Mas em nenhum momento, em nenhum lugar, a Bíblia e nem mesmo Jesus nos prometem uma vida fácil aqui na terra. Na verdade, eles falam o oposto, que aqui neste mundo nós teremos aflições, dores, sofrimento e teremos de enfrentar inclusive o maior inimigo, que é a morte. Mas Jesus diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu os poderes das trevas, ele venceu a própria morte ao ressuscitar no terceiro dia. E essa é a premissa sobre a qual nós precisamos encarar a batalha espiritual. Precisamos conhecer os elementos relativos a essa realidade, os princípios bíblicos que nos asseguram de que maneira nós podemos prosseguir com convicção e segurança nesses conflitos diários que travamos contra as forças espirituais malignas. Nós vamos abordar alguns desses princípios. O primeiro deles é o seguinte: não existe um dualismo entre Deus e Satanás. Satanás é sim adversário, aliás, é isso que o nome significa. Satanás não é bem um nome próprio, é mais um título, uma designação de um adversário e de um acusador. Mas não há um dualismo real entre Deus e Satanás. Satanás não está em pé de igualdade com Deus, como se Deus fosse o regente de tudo o que é bom e Satanás o regente de tudo o que é mal, mas eles estão em pé de igualdade disputando, e a gente está à espera de uma grande batalha final para ver quem vai vencer. Na verdade, essa batalha não existe. Satanás se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus e que vem de Deus e os filhos de Deus, mas ele é um derrotado desde o princípio. Ele é criatura, não criador. Ele não tem o poder que Deus tem, embora ele tenha algum poder.
Então nós precisamos entender isso, que até mesmo Satanás, embora em estado de rebelião contra Deus, ele está sujeito, submetido ao domínio soberano de Deus na história. E ele próprio pode ser, e é muitas vezes, um agente para o cumprimento dos propósitos de Deus. Lembram-se, por exemplo, da história de Jó, quando Satanás propõe um desafio e ele acredita que se puder privar Jó de todos os seus benefícios, das bênçãos concedidas por Deus, prosperidade, família, saúde, Satanás acredita que isso acontecendo, Jó negaria a Deus. Deus permite que Satanás faça isso, toque em tudo isso, exceto na sua vida propriamente, trazendo morte a ele, mas ele tira a saúde, ele tira a família, ele tira os bens, e Jó vive uma experiência com Deus transformadora, e que ele descreve como, e mesmo antes de receber, de ser restituído de todas essas coisas, ele descreve assim, que antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem vê-lo. Satanás claramente foi frustrado nos seus planos, e veja o que aconteceu, Deus usou a iniciativa maligna para reverter em bênção para o próprio Jó e para o cumprimento dos seus propósitos, para uma intimidade maior com ele. É muitas vezes isso que o sofrimento produz na nossa vida. O sofrimento, a dor e mesmo os ataques malignos nunca foram parte do propósito original de Deus para nós, e não são causados por Deus, porque tudo que ele faz é bom, mas Deus é capaz de reverter o mal em bem, como José disse na história em que ele é vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito. Deus é capaz de, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então até mesmo os ataques e as iniciativas malignas podem ser revertidas por Deus em bênção para nós. Satanás tem temporariamente uma permissão divina para agir aqui nesse mundo e contra a humanidade. E nós não entendemos quais são os propósitos misteriosos de Deus que estão se cumprindo com isso, mas eles existem. Muitas vezes essa ação maligna serve como teste e provação para que nós, filhos de Deus, sejamos fortalecidos e amadurecidos na nossa própria fé, na nossa experiência com Deus. Satanás, como criatura, é um ser infinitamente inferior a Deus e sujeito a Ele. E embora ele tenha, sim, como nós já dissemos, algum nível de poder e de domínio, ele está completamente debaixo da autoridade divina. A Bíblia fala do reino de Satanás e do seu domínio neste mundo, por exemplo, em Efésios 6,12, como lemos, Lucas 4,6, João 14,30. E ela nos adverte também aos riscos, aos perigos que nós corremos por conta das ciladas e das estratégias malignas. Vemos isso em Efésios 6,11, 1 Pedro 5,8 e Tiago 4,7. Mas veja bem, ela nunca atribui ao diabo, Satanás e aos seus agentes malignos um poder independente de Deus, uma liberdade plena para fazer a sua vontade ou mesmo frustrar os propósitos de Deus. Satanás não pode atacar os filhos de Deus sem a permissão de Deus, como nós vimos na história de Jó, como nós vemos na história de Davi, por exemplo, em 1 Crônicas 21:1, ou mesmo na história dos discípulos, como Pedro, em Lucas 22, de 31 a 32. Os cristãos têm uma promessa da parte de Deus de que Ele só permitirá que sejamos tentados até o nosso limite individual, nunca além dele, como vemos em 1 Coríntios 10, 13. Isso só faz sentido se a atividade de Satanás e a atividade maligna como um todo estiver debaixo da soberania de Deus. Então, nós não podemos permitir, de fato, que o diabo nos engane, como ele costuma fazer, e o principal ensino bíblico sobre o diabo está nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, quando ele chama o diabo de pai da mentira. Jesus diz o seguinte, que quando o diabo mente, ele está falando a sua língua materna, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então veja bem, a gente não pode permitir que, sendo essa a principal estratégia do diabo, ele nos convença com as suas mentiras, daquilo que é contrário às verdades que Deus já nos revelou na sua palavra. Então ele não tem esse poder, a menos que nós permitamos que ele assim atue na nossa vida. Nós não devemos permitir que as mentiras de Satanás tenham lugar na nossa vida. Não há um dualismo real, ele não está em pé de igualdade com Deus. Outra coisa, aquilo que foi revelado nas Escrituras é suficiente para o nosso conhecimento,
no que diz respeito à nossa capacitação para encarar as batalhas espirituais. A Bíblia é suficiente. Ela é a única fonte que fundamenta, de fato, o nosso conhecimento sobre esse misterioso mundo espiritual, onde se movem esses anjos e demônios, né? E há muita crendice, muitas crenças populares, advindas de outras experiências, de seitas, experiências que as pessoas têm, especialmente na cultura brasileira. É muito comum pessoas terem experiências místicas e espirituais em outras seitas e religiões e trazerem isso como verdade, por causa da sua experiência, verdade absoluta e doutrinária, para a sua experiência agora cristã, como filhos de Deus que se tornaram. E a gente precisa passar todas essas experiências, não é que elas não tenham sido reais em algum nível, mas a gente precisa passá-las pelo crivo das Escrituras para entender de fato o que é real, o que foi uma ilusão, uma mentira que nós vivemos por conta de falsos ensinos ou mesmo experiências que foram distorcidas pelas mentiras até mesmo do próprio Satanás. A Bíblia contém tudo o que Deus quis nos revelar sobre essa batalha espiritual. Se Deus quisesse que nós soubéssemos de outras coisas, Ele teria revelado nas Escrituras. Mas o que Ele nos revelou é suficiente. Nós não precisamos ser curiosos demais sobre Satanás e os demônios e a batalha espiritual, para além daquilo que a Bíblia deixou claramente revelado para nós. Ela é o instrumento pelo qual nós podemos travar e vencer as batalhas e as artimanhas do diabo. Outra coisa que nós precisamos entender é que a humanidade encontra-se nesse tempo, nesta era, sob o juízo divino. Isso significa que nem todo o mal que existe no mundo decorre de uma ação direta do diabo. É bem verdade que ele e suas forças espirituais malignas estão o tempo todo atuando contra os filhos de Deus e causando destruição e morte no mundo. Mas há muita maldade decorrente do próprio coração humano e do pecado causado pelo ser humano. Então, muitas vezes, nós somos ingênuos na nossa vida cristã porque atribuímos todo o problema que enfrentamos ao diabo, como se o diabo nos fizesse tudo o que é de ruim, como se ele fosse a causa de tudo que é ruim na nossa vida. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de tropeços e confusões e frustrações por conta das nossas próprias escolhas, que podem sim, em alguma medida, ter sido influenciadas por mentiras do diabo e do inimigo, mas nós não podemos simplesmente transferir e terceirizar a culpa para ele, percebe? Precisamos assumir a responsabilidade, viver em santidade, em obediência aos princípios da palavra de Deus, tomar decisões sábias e assim colher os frutos dessas decisões, sem achar que todo o problema, toda a frustração que nós vivemos pode ser atribuída diretamente ao diabo. O nosso coração pecaminoso já é inclinado para o mal, é o que a Bíblia nos mostra. Então, por conta dessa nossa corrupção, nós somos responsáveis por muito, ou por grande parte, da miséria espiritual, moral, social, individual, financeira e mesmo estrutural que aflige a humanidade. Então, a própria humanidade é responsável e por isso ela está debaixo do juízo de Deus. Se a culpa fosse toda do diabo, Deus castigaria somente o diabo e não nos chamaria ao arrependimento. Mas Deus nos chama ao arrependimento justamente porque nós causamos mal e destruição no mundo. O mundo bom que Deus criou foi seriamente afetado pelas consequências da maldade humana. E essa maldade precisa ser corrigida e está sendo corrigida por Deus com a invasão, como nós já vimos, do reino de Deus na terra, por meio, inaugurado pela vinda de Jesus e será consumada por meio da sua volta, mas nós também somos agentes desse reino hoje. Então precisamos ter essa consciência, não devemos superestimar e supervalorizar a ação maligna, nem também desprezá-la, que seria o outro erro e o outro extremo. Um extremo é achar que tudo vem do diabo, o outro é achar que nada é o diabo, ou ignorar a sua existência, ou achar que ele não é real. Nós precisamos entender que ele é real, que ele age com o seu exército, com a sua legião, mas que nem tudo o que nós enfrentamos como maldade e sofrimento no mundo é causado diretamente por ele. Um outro princípio fundamental para nós entendermos é que a obra de Cristo nos basta. A obra de Jesus nos basta para nos libertar da escravidão do maligno. Nós que antes éramos filhos da ira,
e estávamos escravizados nesse reino de trevas, nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18. Fomos comprados pelo alto preço do sangue de Jesus, então fomos resgatados, tirados de um domínio, de um senhorio e de escravidão, para um outro senhorio e governo, agora o governo de Jesus, como Paulo diz em 1 Coríntios 6:20, e vemos isso também em Apocalipse 5:9. Então a Bíblia mostra essa nova relação que nós temos com Deus, de antes filhos da ira, dominados pelo mundo, pela carne, pelo diabo e debaixo, por isso, do juízo de Deus, como Paulo diz em Efésios 2, de 1-3, para agora perdoados, aceitos por Deus, adotados como filho, e para nós já não há condenação, como Paulo escreve em Romanos 8:1. Nós não mais pertencemos a este mundo e ao príncipe deste mundo, mas à nova criação. Quem está em Cristo, portanto, desfruta já no tempo presente da presença do Espírito, como garantia do que ainda está por vir, e podemos, por isso, experimentar já um pouquinho dos prazeres da realidade do mundo vindouro, como vemos em Hebreus 6, versos 4 e 5. Nós já compartilhamos da natureza de Cristo, temos a vida eterna, desfrutamos de um novo coração e fomos libertos do domínio do pecado e da lei, porque somos guiados pelo Espírito. Essas verdades são maravilhosas, nós precisamos crer nelas, conhecê-las e internalizá-las, para não ficarmos vulneráveis às mentiras e aos ataques do diabo. Ele usa inclusive falsas interpretações e erradas interpretações bíblicas para nos confundir e nos tentar. Foi o que aconteceu, por exemplo, na tentação de Jesus, no deserto. Quando Jesus vai iniciar o seu ministério, o Espírito o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo o ataca com falsas noções e interpretações tiradas da própria Bíblia, e Jesus responde com a Bíblia, com as Escrituras, para afirmar a verdade de Deus. Então nós precisamos absorver e conhecer essas verdades, e entender que o diabo já não tem autoridade sobre nós. Ainda assim, não devemos ignorar o fato de que ele vai nos tentar e ele vai nos seduzir, tentar nos enganar. Então, para isso, como antídoto a isso, nós precisamos orar e vigiar. Mateus 26:41, para não cairmos em tentação, como aconteceu com Pedro, por exemplo, que Jesus teve de repreender, dizendo: afasta de mim, Satanás, porque ele naquele momento foi usado pelo diabo para tentar demover Jesus da ideia de ir à cruz. E esse próprio Pedro aprendeu a lição, claramente, porque em 1 Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versos 8 e 9, ele escreveu o seguinte: estejam alertas e vigiem. Em outras palavras, não façam como eu fiz, não vacilem como eu vacilei, quando eu estava andando com Jesus aqui na terra, quando ele estava aqui na terra conosco. O diabo, ele segue: o inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Então nós vivemos seguros de tudo que foi anulado na cruz, mas nós temos que ter consciência de que ainda precisamos nos revestir intencionalmente da força do Senhor, da armadura de Deus, como vimos, para resistirmos a esses ataques do diabo, com a promessa lá de Romanos 8, 37 a 39, de que em todas essas coisas, nas lutas que travamos, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja o que Paulo escreve aqui na sequência, é maravilhoso. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, essas autoridades humanas ou espirituais do mal, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Precisamos ter consciência de que essa batalha é real, mas não devemos temê-la, porque estamos em Cristo. Agora, para nós encerrarmos esse bloco de ensino, eu quero conversar rapidamente com vocês, de modo mais específico, sobre anjos e demônios, porque eu sei que esse é um assunto que permeia a nossa imaginação e há muitas dúvidas e experiências também particulares que definem muito do que nós acreditamos sobre essas criaturas. E veja, não são criaturas a respeito das quais a Bíblia nos dá vastos ensinamentos, muitas informações, mas há sim
condições de criarmos uma mínima teologia acerca disso, uma doutrina fundamental acerca dessas criaturas. E nós precisamos entender o limite do ensino bíblico para não irmos além e fazermos suposições baseadas na nossa imaginação ou em crenças populares, e nem ficarmos aquém do que a Bíblia ensina, porque senão perderemos a oportunidade de vivenciar realidades maravilhosas que estão à nossa disposição como filhos de Deus. Charles Hodge, um teólogo que escreve uma teologia sistemática, ele diz o seguinte: que há criaturas inteligentes mais elevadas que o homem. Essa tem sido uma crença geral ao longo das eras, ele quer dizer, né? Em todas as esferas da natureza há uma gradação regular das mais inferiores às mais superiores formas de vida, do micróbio mais diminuto ao gigantesco mamute. E é no homem que encontramos a primeira e aparentemente mais inferior das criaturas racionais. Que ele seja a única criatura da sua ordem é a priori tão improvável como os insetos serem a única classe de animais irracionais. Então ele está pegando uma observação da natureza e fazendo uma metáfora, uma analogia e um argumento para dizer que, como em todas as espécies, em todos os reinos criados, existe uma gradação de complexidade, também provavelmente entre as criaturas racionais é de se imaginar que existe uma gradação. E de fato a Bíblia mostra que existem criaturas, seres racionais, além do homem, que são extremamente complexos e misteriosos. Muitas vezes nós nos referimos a essas criaturas como anjos e demônios. E a gente vai ver que existe provavelmente uma outra categoria ainda que é difícil definir, mas que também é presente na Bíblia e que às vezes a gente associa a anjos, mas que não necessariamente são chamados assim na Bíblia. Vamos começar falando então dos anjos. Quanto à sua natureza, eles são espíritos puros, ou seja, seres imateriais e incorpóreos, não puros no sentido de essencialmente bons em termos morais, mas puros no sentido de serem exclusivamente espírito, não terem uma existência corpórea, material. Wayne Grudem, um teólogo bem conhecido, ele diz assim: os anjos são seres criados com julgamento espiritual, moral e grande inteligência, mas sem corpos físicos. Eles não são eternos, fazem parte do universo criado por Deus. Esdras faz essa afirmação, quando a gente lê lá em Neemias 9:6 as palavras de Esdras dizendo: só tu és o Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Há muitos teólogos que vão dizer que a narrativa de Gênesis, lá na criação, em Gênesis 1, quando fala do plano da terra e dos seus habitantes, seres humanos, animais, e do plano das águas e os habitantes dela, os peixes do mar, quando fala do céu e dos seus habitantes, e aí fala sol, lua e estrelas, na verdade essa seria uma maneira metafórica de falar desses seres espirituais, dos exércitos celestiais criados, e que o sol, lua, estrelas seriam maneiras metafóricas e poéticas de se referir a esses seres. Seja como for a sua interpretação de Gênesis, se é uma descrição mais literal da criação ou não, o fato é que em algum momento esses seres foram criados, porque só quem sempre existiu é o Criador, é o próprio Deus. E as Escrituras ensinam que os anjos estão a serviço de Deus, no culto, na execução da sua vontade e na ministração aos herdeiros da salvação. Eles servem aos seres humanos, filhos de Deus. Hebreus 1,14 vai dizer isso. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Por isso que a Bíblia vai falar que esses anjos acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os guardam e os livram. No Antigo Testamento eles aparecem em várias ocasiões, revelando aos servos de Deus sua vontade. Eles feriram os egípcios e foram usados na promulgação da lei no Monte Sinai. A gente lê isso em Atos 7,30, se referindo a esse episódio do Antigo Testamento. Eles acompanharam os israelitas na sua peregrinação, destruíram inimigos, acamparam ao redor do povo, como vemos em Isaías 63:9. Eles predisseram e celebraram o nascimento de Jesus, Mateus 1:20, Lucas 1:11, ministraram a Jesus durante seu sofrimento, sua tentação, como vemos em Mateus 4:1 e Lucas 22:43, anunciaram sua ressurreição e sua ascensão,
Mateus 28:2, João 20:12, Atos 1:10 e também 11. E eles continuam, como vimos em Hebreus, ministrando aos filhos de Deus, cuidando, servindo, protegendo. Há uma menção à proteção deles em relação às crianças, que muitos associam a uma ideia de um anjo da guarda particular. O texto não diz isso, mas diz que há anjos sim que protegem e cuidam, né, das crianças e dos pequeninos, como vemos em Mateus 18:10. Enfim, são esses seres ainda muito misteriosos e incorpóreos, né, de existência incorpórea, mas que são mencionados em vários lugares das Escrituras. Eles são seres poderosos, né, muitas vezes se refere o texto bíblico à existência desses seres espirituais como esses poderes e autoridades espirituais. Isso vale tanto para os anjos como para os demônios. E eles parecem exceder em força e em poder os seres humanos, corrompidos pelo pecado como nós, né? Há uma menção aqui aos seres humanos tendo sido feitos um pouco menor do que os anjos, lá em Hebreus 2:7. Agora, embora o poder deles seja grande, certamente eles não têm um poder ilimitado, mas esse poder atua nessa batalha espiritual travada, como nós vemos, por exemplo, em Daniel 10:13, em Apocalipse 12:7-8, essa guerra, essa disputa entre Satanás e os seus agentes e os anjos de Deus travando essa batalha. A Bíblia menciona ainda alguns seres celestiais que algumas pessoas consideram como tipos especiais de anjos e outras consideram como outros seres celestiais distintos, que são os querubins, os serafins e os seres viventes. Os querubins são mencionados como aqueles que ficaram guardando a entrada do jardim do Éden quando o ser humano é expulso de lá, em Gênesis 3:24, e também seres que estão diante de Deus, Salmo 18:10, Ezequiel 10, de 1-22. Em nenhum momento eles são chamados de anjos, tá? Então não é claro na Bíblia que querubins sejam tipos de anjos. Muitas pessoas entendem que eles são. Mesma coisa para os serafins, que são mencionados só uma vez na visão de Isaías, como seres que continuamente adoram a Deus, em Isaías 6:2-7. A descrição deles é muito mais de uma criatura animalesca, né, com elementos que misturam um pouco de vários animais diferentes, de seres da criação de Deus, do que propriamente com seres que têm uma aparência humana. E aí os anjos propriamente ditos, quando mencionados, sempre que eles aparecem na história do povo de Deus ou na história de algum personagem bíblico, eles tomam uma forma mais humana para se comunicar e comunicar a mensagem. E curiosamente nenhum deles tem asas. A gente tem uma ideia já pré-concebida de que os anjos têm asas. Esses seres extraordinários são descritos como seres com asas, né? Os querubins, os serafins, mas eles não são chamados de anjos, o que não significa que eles não sejam da mesma categoria ou família. Só estou dizendo que a Bíblia não os chama de anjos, tá? E tem também os seres viventes, que eles são seres que circundam o trono de Deus, continuamente o adoram. Eles também têm esses semblantes de leão, boi, uma mistura de ser humano e águia, e provavelmente representam a grandeza e a diversidade da criação de Deus. Eles aparecem em Ezequiel, no capítulo 1, e em Apocalipse, no capítulo 4. Falando propriamente dos anjos, a Bíblia aponta para um certo tipo de hierarquia entre eles. Miguel, por exemplo, é chamado de arcanjo, que parece ser um título que denota soberania ou autoridade, né? Em Judas 9 nós vemos isso. Ele também é chamado de um dos príncipes supremos, na narrativa de Daniel, no capítulo 10, e liderando o exército dos anjos de Deus, em Apocalipse 12. Além de Miguel, o único anjo que é chamado pelo nome é Gabriel, o mensageiro de Daniel 8 e de Lucas capítulo 1. Então, a doutrina bíblica dos anjos, a gente não consegue alongar demais aqui hoje, mas ela é cheia de mistério, mas ela também é cheia de consolação e de esperança para o povo de Deus, porque são seres que se acampam ao nosso redor, que lutam por nós, que estão à nossa disposição para nos servir. Eles não devem ser objeto da nossa adoração ou idolatria, nem o foco da nossa esperança, porque a nossa esperança está no próprio Deus e em Jesus, mas eles são agentes que trabalham em nosso favor e ministram a nosso favor. Do outro lado da história, nós temos o ensino bíblico acerca de Satanás e dos seus demônios, né? Tem uma
um livro muito interessante de C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, em que ele cria uma situação de um demônio mais experiente treinando e ensinando por meio de cartas o seu sobrinho, um demônio mais jovem, como ele deve tentar os seres humanos e iludi-los e manipulá-los. E uma das coisas que esse demônio mais velho, chamado de Screwtape no livro original, uma das coisas que ele escreve, fala, é o seguinte: é divertido como os mortais sempre nos pintam como colocando coisas em suas mentes. Na realidade, o nosso melhor trabalho consiste justamente em evitar que certas coisas cheguem às suas mentes. Só quis trazer a título de ilustração que essa parece mesmo ser uma das estratégias do diabo e dos seus demônios. Evitar que a nossa mente seja preenchida com as verdades de Deus e do mundo, como Deus o criou e o governa. E muitas vezes Satanás quer nos distrair, os demônios agem para nos manter ocupados com outras coisas de menor importância que não as verdades de Deus. Então, se nós falamos sobre os anjos, precisamos também falar sobre os demônios. A Bíblia não explica muito bem a origem de Satanás e dos demônios. Há algumas passagens que muitos interpretam como se referindo a Satanás e a sua origem, passagens como Ezequiel 28 e Isaías 14. Mas, literalmente, essas passagens se referem, a primeira delas, ao rei de Tiro e a segunda ao rei da Babilônia, que eram personagens reais, que existiam mesmo, reis e figuras de autoridade terrena. Agora, muitos vão dizer que essas descrições são tão fortes e carregadas de tanta profundidade que elas não podem se referir apenas a governantes humanos. Elas devem ter um duplo cumprimento, como profecias de dupla referência, se referindo também a tipos, figuras que na Bíblia apontam para essa figura mais misteriosa, de um inimigo espiritual que nós designamos como Satanás ou o diabo, né? Então, o mesmo valeria para a palavra de Paulo em 2 Tessalonicenses sobre o homem do pecado, ou para a besta do Apocalipse, essa figura, né, essas figuras que são usadas por Satanás, como seriam esses reis humanos terrenos, como o rei de Tiro e da Babilônia no Antigo Testamento, seriam todas essas imagens para se referir a esses instrumentos que são usados por esse príncipe maligno e das trevas, que seria Satanás, para fazer valer a sua vontade, a sua agenda maligna na terra. Então, muitos vão interpretar essas palavras dos profetas como se referindo a isso, a essa ação maligna por meio de reis humanos, desses poderes terrenos sendo, na verdade, movidos e manipulados por forças espirituais. Nós temos outros casos em que Satanás parece ser endereçado dessa maneira. Por exemplo, em Gênesis 3,15, Satanás aparece agindo por meio de uma serpente, né? Em Mateus 16:22, que nós mencionamos anteriormente, ele age por meio de Pedro, um discípulo de Jesus, né? Então, assim, o que nós vemos, por exemplo, de um ensino mais claro em 2 Pedro 2,4 é o seguinte: Deus, Pedro escreve, não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Em Judas nós lemos também que aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então parece mesmo, a partir desses poucos textos, é verdade, ter havido um tipo de rebelião celestial, que assim como houve uma rebelião no espaço terreno, espaço dos homens, quando o ser humano se rebelou contra Deus e pecou e caiu, parece ter havido em algum momento, não muito claro nas escrituras acerca de quando foi, um tipo de rebelião celestial também, que nesse plano do céu, algumas dessas criaturas celestiais se rebelaram contra Deus e foram por isso expulsas de sua presença e hoje atuam como inimigos de Deus e da sua criação, né? Há uma menção no livro de Jó, no capítulo 1, verso 6, há uma apresentação desses seres espirituais, celestiais, ao próprio Deus, como um conselho divino, em que diz assim: os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio também com eles, né? E Satanás é uma palavra hebraica que eu mencionei antes, que significa adversário, né? Então nós vemos desde o Velho Testamento essas menções a essa criatura meio misteriosa e maligna.
E assim como Satanás parece ter sido esse agente lá em Gênesis que induziu o ser humano a pecar, ele também tentou induzir Jesus a pecar e falhar na sua missão, como nós mencionamos na tentação no deserto, lá em Mateus 4. E as táticas dele e dos seus demônios, desses seus agentes malignos, são sempre relacionadas ao uso de mentiras, como nós vimos, mas também de assassinato, de engano e qualquer outra espécie de atividade destrutiva, para provocar as pessoas ao abandono de Deus e à sua própria destruição. O fato é que a Bíblia ensina claramente que Deus é o dono do mundo, Deus é o dono de tudo. Vemos isso no Salmo 24, verso 1. Mas a Bíblia também ensina que o reino deste mundo está temporariamente entregue a Satanás, que ele o domina como o príncipe deste mundo, como vemos em 1 João 5,19. O que nós precisamos entender é que, por conta desse domínio e desse reino temporário, Satanás e os seus agentes tentarão de todas as maneiras enganar e seduzir os seres humanos e cegar seu entendimento para a verdade do Evangelho, como Paulo diz em 2 Coríntios 4,4. Ele quer manter as pessoas sob a sua escravidão, e a escravidão às coisas que as impedem de vir a Deus, como vemos em Gálatas 4,8. Para isso ele vai usar tentação, dúvida, culpa, temor, confusão, doenças, inveja, orgulho, mentiras e quaisquer outros meios para impedir o testemunho e o ministério dos discípulos de Jesus. E o que nós precisamos guardar no coração e carregar conosco, acima de tudo, é que, ainda que sejam seres, sim, espirituais poderosos, Satanás e os seus agentes malignos podem ser derrotados, porque já foram derrotados por Jesus na cruz, podem ser também rechaçados por nós, discípulos de Jesus, pela autoridade que recebemos no nome de Jesus, como vemos em Tiago 4,7. Satanás e os seus demônios já têm um destino certo. Eles serão derrotados e lançados para dentro de um lago de fogo, criado simplesmente para ele, os seus demônios e todos aqueles que com ele se rebelaram contra Deus. E nós vimos naquele desenho que esse lugar não foi parte da criação original de Deus. Não há nada em Gênesis, no capítulo 1, na narrativa da criação, sobre a criação do inferno. Isso é um lugar que passou a existir depois, por conta da rebelião e do pecado. Uma realidade de maldade, de rebelião criada por esses seres espirituais nesse plano celestial, mas também por nós, seres humanos, nesse plano terreno. E Deus está empenhado em redimir a sua criação e expulsar essa realidade do inferno de dentro dela, de dentro de nós, essa maldade que habita no coração humano, mas também do mundo que ele criou, dessa realidade que ele criou e que ele está redimindo para reunir céus e terra como uma realidade perfeita, perfeitamente restaurada. O inferno fica em algum lugar fora dessa cidade. Leia lá depois em Apocalipse que ele está fora dos muros da cidade, ele está fora dessa nova criação, ele não pertence a ela. E é um mistério, nós não temos todas as informações da Bíblia que nós gostaríamos de ter para explicar essa realidade, de onde esse lugar será, como ele será. Nós sabemos de uma coisa: a vitória já nos foi garantida por Jesus, e nós desfrutaremos dessa reunião de céus e terra, vivendo livres do pecado, das trevas, do diabo e seus agentes, e também da morte, para toda a eternidade. Eu espero que essas aulas tenham te ajudado a repensar, talvez, e rever alguns conceitos sobre céu, terra, e a criação e a nova criação de Deus que nos aguarda, essa reunião de céus e terra que deve nos encher de esperança. E assim nós devemos viver hoje a perspectiva de cidadãos do reino, já sendo usados por Deus para trazer a realidade do céu para a terra, estabelecer os valores do seu reino aqui neste mundo. Que Deus abençoe a sua vida como discípulo de Jesus e te fortaleça e te ajude a viver como cidadão desse novo reino e a expandir as boas novas, anunciá-las por todo o mundo, para que mais e mais pessoas possam conhecer também Jesus e viver livres da escravidão, das trevas, do pecado, do diabo, por toda a eternidade. Que Deus te abençoe e a gente se vê por aí.